Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Cumprimento a todos com a paz, com a graça de Cristo Jesus, nosso Salvador. E nesta manhã, hoje terça-feira, temos muita gratidão ao nosso Deus pelo privilégio de podermos começar o nosso dia nesta manhã, mais uma vez, ouvindo a palavra que o nosso Deus tem para mim e tem para você. Será um privilégio poder compartilhar com você esta mensagem que é tão importante, Jesus no Getsemane. Nós vamos falarmos um pouquinho do sofrimento de Jesus naquela agonizante noite, de quinta-feira para sexta-feira, né? Aquela pior das noites da vida de Jesus, nos seus 33 anos que ele esteve aqui nesta terra. Eu quero neste momento orar com você, nós vamos pedir a bênção de Deus, para que Ele possa nos ajudar a ter uma boa compreensão desta mensagem, porque é algo muito importante para nós. Ó Deus amado, querido, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, nesta manhã. Temos a alegria de podermos, os meus irmãos e eu, juntos, podermos estudarmos mais um pouquinho da Tua Palavra. Esta é uma mensagem muito importante, porque, Senhor Deus, vamos ouvir o Senhor falar conosco através do grande sacrifício do nosso querido Jesus para nos salvar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, como eu já disse para vocês, Jesus no Getsemane, nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 26, verso 39, o livro de Marcos, capítulo 14, e o verso de 33 até o verso 36, e também Lucas, capítulo 22, verso 41 ao verso 44. Aqui esses três evangelistas, né, através desses evangelhos, vem mostrando para nós exatamente aquilo que Jesus ele fez por mim e por você ali na cruz do Calvário, mas propriamente, queridos, aqui nesta parte do estudo que nós temos hoje, mostra o acontecido, né, o grande acontecimento da vida de Jesus ali naquela noite agonizante que ele passou no Getsemane, no jardim do Getsemane. Jesus estava ali junto com seus discípulos, né, Pedro, João e Tiago, tá? E ali Jesus ele diz para os seus discípulos em um dado momento, ele diz: a minha alma está agonizando agonizando de tal maneira, né, que eu estou a ponto da morte. Tá? Ou seja, Jesus já estava vendo ali o terrível cheiro da morte. Tá? E então, meus amados, Jesus ele afastou um pouco dos seus discípulos, pediu para que eles pudessem permanecer em oração, em vigilância, e Jesus ele foi orar ao Pai. Tá? E ali na oração de Jesus, por 3 vezes ele repete o mesmo pedido a Deus, para que, se fosse possível naquele momento, que Deus pudesse passar esse cálice, né? Pudesse passar essa agonia, pudesse passar esse sofrimento. Se houvesse um outro meio para a redenção do ser humano, para a salvação do homem, Jesus estava dizendo que Deus então o provesse para que ele pudesse se livrar daquele momento que ele estava passando. Agora eu quero aqui mencionar junto com vocês, queridos irmãos, alguns pontos importantes para nós tirarmos como lições para nós. Tá? O texto sagrado, propriamente Lucas, né, ele menciona que em um dado momento os poros faciais de Jesus começou a jorrar sangue, ou a minar sangue. Tá? Em lugar de suor, Jesus estava ali jorrando sangue. Tá? Por que isso estava acontecendo? Tá? O sistema imunológico de Jesus estava insuportável. Jesus não estava suportando o tamanho da agonia que ele estava passando naquele momento. Tá?
No contexto espiritual, no contexto bíblico, queridos, para nós entendermos o acontecido, por que isso estava acontecendo com Jesus, tamanha era a aflição que ele estava passando naquele momento, a tal ponto, né, de que os poros faciais de Jesus estavam jorrando sangue. Nós precisamos voltar um pouquinho no começo, lá no Éden, tá? Propriamente ali, capítulo 3, né, de Gênesis, nós podemos ver, queridos, que com a entrada do pecado, né, com o intruso do pecado, a introdução do pecado no planeta Terra, pela desobediência de Adão e Eva, pela transgressão, quebra da preciosa lei de Deus, tá? Ali eles seriam condenados à morte exatamente quando Deus disse: se vocês desobedecer, se vocês comer da árvore proibida, certamente vocês irão morrer. Eles só não morreram exatamente porque naquele momento foi manifesto, ou seja, foi manifestado ali o plano da salvação que antes, como diz a Bíblia, dos tempos antigos, né? Você pode encontrar no livro de Efésios, no capítulo 1, também segundo Timóteo, no capítulo 1, e Tito, capítulo 1 também, vem mostrando para nós que o plano da salvação tinha sido elaborado, criado, né? Tinha sido planejado e assinado por Deus antes da fundação do mundo, ou antes que o homem viesse a existir. Deus já havia promulgado o plano redentivo. A minha salvação e a sua, ela já tinha sido, né, planejada por Deus antes mesmo de existirmos, ou antes que o planeta Terra fosse criado. Okay? Só que ali no Gênesis, no capítulo 3, verso 15, pela primeira vez, foi manifestado ali quando Adão e Eva pecou e Cristo Jesus tomou o lugar deles, dizendo: eu vou morrer no lugar de vocês, tá? O descendente da mulher, né, que estaria em inimizade, né, com a descendência da serpente, a descendência do inimigo, tá? Então, Jesus sendo descendente da mulher, ele estaria oferecendo, ou seja, manifestando ali o plano redentivo que ele morreria em nosso lugar. Por isso Adão e Eva não foi morto, tá? E ali naquele momento foi então trazido um cordeiro e aquele cordeiro foi morto, tá? E a morte daquele cordeiro, queridos, e foi tirado ali a pele do cordeiro para formar ali uma roupagem para cobrir a nudez de Adão e Eva, tá? Simbolicamente, queridos, a morte daquele cordeiro já representava exatamente Jesus, né, que é o verdadeiro cordeiro que viria a morrer no futuro por mim, por você e por toda a humanidade, tá? A roupa que foi criada pela pele daquele cordeiro, simbolicamente, queridos, estava dizendo que a imputação da vida, a imputação da graça estava sendo oferecida como justiça para mim e para você, já que tínhamos perdido a justiça de Cristo por causa do pecado, tá? Aquela justiça que cobria Adão e Eva foi perdida, né? Eles não tinham mais ali aquela roupagem, né? E então eles ficaram nus, ficaram à exposição. E então Cristo Jesus criou ali, ou seja, ele imputou a sua justiça, a sua roupa sobre eles. Tá? Então, queridos, voltando lá para o jardim do Getsemane, Jesus estava agonizando, suando sangue, porque, queridos, aquela morte que era para Adão e Eva, e propriamente para mim e para você, que Jesus o tomou e impediu que eles fossem mortos e que nós fôssemos mortos pela morte eterna, estava recaindo ali sobre Jesus. Tá? O pecado, queridos, o pecado ele é algo infernal, destrutivo, maléfico, tá?
E então esse pecado, que é o meu pecado, que é o pecado da toda a humanidade, estava recaindo sobre Jesus. Jesus estava recebendo naquele momento. E a presença de Deus, a presença do Espírito Santo não estava ali junto com Jesus, porque o pecado ele causa separação, tá? Entre a criatura e o Criador, entre Deus, né, que é espiritual, e nós que somos pecadores e carnais. Então, o pecado que Jesus estava recebendo, que era o meu pecado, que era o seu pecado, que havia nos condenado à morte, Jesus estava recebendo naquele momento, tá? E o peso era tanto, tá, que Jesus estava ali minando, ou seja, jorrando sangue nos poros faciais. Tamanho era o peso da transgressão dos nossos pecados, tá? E a exigência da bendita e sagrada lei de Deus, que exigia a justiça, tá? E então Jesus estava tomando ali os nossos pecados, né, para oferecer essa justiça que era exigida pela lei moral, pela lei de Deus, que representa o caráter de Deus. E Deus, o Pai, não poderia ficar ali junto com Jesus, né, quem sabe abraçando, confortando, porque os nossos pecados causou essa separação. Por isso o clamor de Jesus, né, dizendo: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Queridos, a impressão que dá é que quando Jesus oferece a sua graça e nada preciso eu fazer para me salvar e você também não precisa, parece ser uma salvação muito barata. Tá? Eu não preciso fazer nada para me salvar, e não preciso mesmo, e nem você, mas precisou Jesus fazer. Isso custou a vida do dono do universo. Aquele que tem vida em si mesmo, queridos, o pecado é tão desgraçado, tão maléfico, que ele foi capaz de tirar a vida do doador da vida. E Jesus pagou esse preço por mim e pagou esse preço por você. Tá? Por isso Jesus angustiou tanto, porque ele temia que o pecado, queridos, o levasse ao sepulcro e jamais ele ressuscitaria. Jesus temia isso. Tá? Agora, queridos, Jesus poderia naquele momento desistir da minha salvação, desistir de mim, desistir de você e de toda a humanidade. Ele poderia deixar tudo e voltar ao céu, continuar a vida como era. Tá? Mas Jesus não o fez. Deus enviou anjos para confortá-lo e para ajudar Jesus na sua decisão. Mas Jesus, ele foi até o fim, porque ele precisava de me salvar. Ele queria me salvar. Ele queria salvar você. Tá? Queridos, a Bíblia conta para nós que Deus havia levado Enoque, havia levado Moisés, ressuscitou Moisés, e também Elias para o céu, antes de Jesus morrer. Um bom tempo antes da crucificação de Jesus. Tá? Por que Deus levou esses homens para o céu? Exatamente como garantia do cumprimento da sua promessa para mim e para você. Tá? Seria mais ou menos assim quando eu assumo uma dívida com alguém, com com uma pessoa, né? E então, queridos, ele diz assim: olha, você precisa, como garantia de que você vai cumprir com o compromisso, de na data correta você vai me pagar essa dívida, né, que você está assumindo, então você vai predatar aqui um cheque, tá, e deixar na minha mão. Tá? E esse cheque, ele pode ir ao banco, e você então cumpre com a sua obrigação,
em depositar o dinheiro na data certa e ele vai ser compensado. Mas você precisa deixar esse documento comigo como garantia. Queridos, o pecado era tão desgraçado, tão maléfico, tão destrutivo, tão destruidor. Era a morte mesmo, sabe? Que Jesus disse assim, olha, eu vou garantir para vocês que eu vou vir e vou morrer por vocês, que eu vou levar esses 3 homens já como garantia. Sabe, queridos, se Jesus tivesse desistido naquela noite de quinta-feira, ele houvesse desistido da cruz, desistido de mim e de você, desistido de nos salvar, então Enoque, Moisés e Elias precisava ser devolvido para a terra para sofrer a penalidade da morte eterna. Eles precisariam morrer e nunca mais voltar para o céu. Essa foi uma das garantias que Jesus diz que ele cumpriria exatamente o preço da nossa redenção. Eu estou levando esses homens para os céus como demonstração clara que eu vou cumprir com o meu dever. Essa dívida que era de vocês e que eu assumi, que eu tomei de vocês para mim, eu vou pagar. Eu vou pagar na cruz. Eu vou pagar entregando a minha vida por vocês. Tá? Então, queridos, qual é o ponto importante desta mensagem? Será que vale a pena vivermos no pecado? Vale a pena, queridos, continuar com o pecado, acariciar pecado no coração, com a desgraça que o pecado faz de tirar a vida do doador da vida, do dono do universo por minha causa e por você? É claro que não. O sangue precioso de Jesus tem poder para te libertar, para te ajudar você viver uma vida sem pecado, uma vida de santidade, porque Jesus pagou por você, Jesus pagou por mim, Jesus agonizou por você e agonizou por mim. O verdadeiro Cordeiro veio e deu a vida por mim e por você. Então, meus amados, Deus te abençoe. Que Deus te dê esta paz, esta certeza de que você foi salvo, transformado e regenerado pelo sangue expiatório de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz por você e foi derramado por mim. Tenha um ótimo dia, fique com Deus e que Deus realmente continue te abençoando e fazendo de você um vitorioso, uma vitoriosa pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.